A grande questão aqui, Renato, é com tal volume de cristalização nessas candidaturas, até que ponto isso é eficiente para mudar voto e melhorar a situação dos candidatos a presidente? Nada. Do ponto de vista de mudar voto, nada. Do ponto de vista de impactar, levar a sua militância, convencer os seus parentes a de fato comparecer às urnas, pode ter um efeito importante. Aquele voto formiguinha. Aquele voto formiguinha, aquilo... Ô, vó, vamos lá votar, a senhora não precisa mais votar, mas é importante aí o voto da senhora para a democracia, ou aquela pessoa que está menos engajada. Isso é importante para levar. Por quê? Porque com isso... A estratégia, em especial a estratégia do ex-presidente Lula, né, de levar as pessoas a votar. Vamos lembrar que no programa do Ratinho, o convite que ele fazia para as pessoas, que elas fossem efetivamente votar. Por quê? Porque lembrando que o perfil de abstenção é mais próximo do perfil do eleitorado do Lula do que o perfil dos bolsonaristas. E é o público do Ratinho? E é o público do Ratinho, para isso tem efeito. Tá? Mas ninguém, olha, eu vi o pessoal lá de vermelho, o pessoal lá de verde e amarelo, então agora eu vou decidir o meu voto para isso. Para isso não muda nada. Só complementar o Renato. Hoje estava conversando na coordenação da campanha do PT e eles, embora eles reconheçam que o Lula não foi tão bem assim no debate, que né, conseguiu não se segurar, né? Não tomar um grande prejuízo. Mas eles usaram uma frase que eles falaram assim, a onda é nossa. Eles estão pelo menos é a sensação interna deles, não sei se confirma, a gente só vai ver no domingo. Eles falam, a onda é nossa, voto útil, eles acham que vai ter tanto para Lula quanto para Jair Bolsonaro, mas a grande preocupação é a abstenção, é tentar conter e reduzir essa abstenção ao máximo que eles puderem. O que eles estão falando é o seguinte, se a gente conseguir reduzir a abstenção, tem chance da gente levar no primeiro turno. Yuri já mostrou historicamente, a abstenção fica na casa dos 20%, crescendo de eleição para eleição presidencial, aqui em São Paulo, em Minas... Região Sudeste, Região exato, Sudeste de forma geral. A região Sudeste está num crescendo, região Nordeste, que é onde o PT tem mais votos, está mais ou menos estável. Região Sul, onde Bolsonaro vai melhor, também está mais ou menos estável, um crescimento um pouco menor. Mas a grande questão, de fato, o que acontece? Por um lado, a gente teve os cadastros da Justiça Eleitoral ficando mais atualizados com a biometria, só que esse processo de biometria foi interrompido por causa da pandemia de 2020 e ainda não foi devidamente retomado. Então, existe aí ainda o que a gente chama de cadastro, sujeira no cadastro, quer dizer, o cadastro ficar desatualizado, e a grande questão é todos esses defeitos que o Renato já falou, até de condição climática, né? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente ficou uma semana inteira de chuva, no domingo há uma previsão de que não vai ter um tempo ruim, o tempo vai dar uma melhorada. Tem todos esses fatores que pesam. A gente viu essa discussão toda em relação a transporte público. Ontem, a preocupação com quais cidades vão manter gratuidade, que já tem, quais cidades vão reforçar a frota de ônibus. Mas a eleição, no fundo, o que a gente percebe é que, de fato, entre os eleitores de menor escolaridade, porque é importante a gente lembrar que o cadastro da Justiça Eleitoral tem a escolaridade, não tem a renda das pessoas. E ainda bem, voto censitário por só os ricos votam, isso é coisa de muitos outros tempos. Mas a gente sabe que existe uma correlação muito forte entre baixa escolaridade e baixa renda. Maior escolaridade, maior a renda. Isso é uma das correlações mais fortes que existe em qualquer estudo. E aí, por isso é que existe essa preocupação. Por outro lado, é onde que há maior abstenção, maior redução da taxa de comparecimento. Nos maiores colégios eleitorais. É em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é na Bahia, é em Minas Gerais. Então, no fundo, esses efeitos, é pertinente essa preocupação da campanha do PT, mas são efeitos que se anulam, porque se for levar em conta, tem mais homens do que mulheres que se abstêm e por aí vai. A grande questão também, e aí pegando um pouco da conexão da qualidade do debate
ontem no programa eleitoral e dessa virulência. A gente não pode esquecer que a conta é feita em cima de votos válidos. Então não é só a questão da pessoa ir votar. Se a pessoa for lá e votar branco e nulo, dá na mesma do que ela não ir votar. E diante do debate de ontem, dessa polarização radicalizada, talvez a abstenção seja mais por aqueles que desistam de ir votar do que aqueles que não consigam ir votar.